E então, crianças, que saudade eu estava de vocês! Preparados para mais uma aula do Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças 1, capítulo 7? Que diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bora lá? Há justiça nessa situação de pobreza? Do ponto de vista da vida atual, não. Mas se pensarmos na reencarnação, sim. Como assim, tia Alice? A doutrina da reencarnação admite ao espírito muitas existências e é a única que corresponde à ideia que temos da justiça de Deus com o homem que se acha em condições moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois nos oferece meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A reencarnação pertencia aos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Apenas os saduceus não acreditavam nela, por pensarem que tudo se acabaria com a morte. A ideia dos judeus não eram claramente definidas, porque tinham somente noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que uma pessoa que viveu poderia reviver, sem compreender a maneira como isso aconteceria. A ressurreição é o retorno da vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. A reencarnação é o retorno da vida dos espíritos, mas em outro corpo. Para que reencarnar? Para reparar as faltas cometidas em outras existências e para progredir moralmente, colaborando com Deus. Jesus nos ensina com sabedoria a lei da reencarnação, como sendo o único meio de atingir a vida eterna, isto é, o estado de perfeição. Vamos conhecer este importante diálogo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vindes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém saberia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Em verdade te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode nascer uma pessoa que já é velha? Pode reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Em verdade te digo, que se uma pessoa não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como isso pode ocorrer? O Espírito sopra onde quer e escuta sua voz, mas ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. O mesmo acontece com toda pessoa que nasce do Espírito. Mas se não crês em mim quando te falo das coisas terrenas, como crerás em mim quando eu te falar das coisas celestiais? Tia Alice, explica melhor o que Jesus quis dizer sobre nascer da carne e nascer do Espírito, por favor. Jesus estabelece aqui uma distinção evidente entre corpo e espírito. A expressão "o que é nascido da carne é carne" indica nitidamente que apenas o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Allan Kardec selecionou alguns trechos da Bíblia que falam da reencarnação. Vejamos. A ideia de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens do Evangelho. Em
Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13. Em Isaías, capítulo 16, versículo 19. Em Job, capítulo 14, versículo 10 e 14. E assim por diante. Então, o profeta Elias, que viveu muito tempo antes, reencarnou com João Batista, primo de Jesus. Sim, o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho torna-se incompreensível. É por isso que foram produzidas interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o verdadeiro sentido. Tio Elis, a reencarnação separa os membros de uma família? É claro que não. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como supõem certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se. Os espíritos formam, no plano espiritual, grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Ficam felizes por estarem juntos. A encarnação apenas os separam transitoriamente, porque, após voltarem à erraticidade, encontram-se como parentes, amigos, a regressar de uma viagem. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, estão unidos pelo pensamento. Os que estão mais adiantados ajudam os outros a prosperar a cada existência no caminho à perfeição. A encarnação ocorre em todos os mundos criados por Deus? A encarnação material, como o da Terra, é limitado aos mundos inferiores e vai depender da depuração do espírito. Tia Elis, quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites nítidos traçados, se considerarmos o envoltório que constitui o corpo do espírito, uma vez que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais evoluídos que a Terra, já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeitos a vicissitudes. Em graus mais elevados, é quase fluídico. De grau em grau, se desmaterializa e até se confunde com o perispírito. Dependendo do mundo que o espírito for viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas e esteriliza cada vez mais até a completa depuração, que constitui os espíritos puros. Os espíritos muito avançados não estão presos aos mundos, como nos mundos inferiores. Eles possuem um estado de desprendimento que lhe permitem transportar de um lugar para outro, onde os convocam as missões a eles confiadas. Crianças, me respondam a uma pergunta. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão submetidos? Estou esperando a resposta. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para poderem cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios de Deus. Essa execução é necessária para eles próprios, porque a atividade que são obrigados a fazer os auxiliam no desenvolvimento da inteligência. Os que fazem essa tarefa com zelo
desfrutam mais cedo do produto dos seus labores, ao contrário daqueles que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe deu, retardam seu adiantamento e, nesse caso, a reencarnação pode se tornar um castigo. Eita, crianças, que aula maravilhosa foi essa, não é mesmo? Amei estar aqui com vocês. Espero vocês para o próximo capítulo, que será o capítulo 8. Bye! Beijo!